Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Jesus e Pedro caminham sobre o mar. Conforme dissemos, Pedro era, para nos servirmos de uma expressão consagrada, médium de efeitos físicos da mais alta monta. Assim, foi com o auxílio dos fluidos nele existentes que os espíritos prepostos lograram sustentá-lo de modo que pudesse caminhar sobre as ondas. Foi ainda graças a essa mediunidade que ele conseguiu, auxiliado pelos espíritos prepostos, a realização de outro acontecimento, qual seja, libertar-se das correntes com que o ataram na prisão, fato que vos explicaremos quando chegar o momento. É esta passagem, narrada pelo evangelista Lucas, no seu livro Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 6 e 7. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: "Levanta-te depressa!" Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Mas quando mesmo Pedro não fosse médium de efeitos físicos, nem por isso teria deixado de ser sustentado pelos espíritos prepostos e de caminhar com o auxílio deles por sobre o mar, uma vez que o mestre o quisesse. Desde que tal fosse a vontade de Jesus, os espíritos reuniriam em torno de Pedro os fluidos de que necessitavam para sustentá-lo, e o fato se produziria exatamente como se deu. Logo que Jesus e Pedro entraram na barca, cessou o vento. Cessou porque assim o ordenou Jesus mentalmente aos espíritos prepostos ao governo dos ventos e das águas. Reportai-vos quanto a isso, ao que dissemos com relação à tempestade que se desencadeou no mar e que por ordem de Jesus cessou. Então, os que estavam na barca se aproximaram dele e o adoraram, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Para o homem, fatos que tanto o surpreendiam não podiam provir senão do próprio Deus. Ora, sendo Jesus quem servia de intermediário para a produção dos fatos milagrosos, o apelido que ele a si mesmo dava de Filho de Deus lhe valeu imediatamente aos olhos dos homens o cunho da divindade. Sem atinarem com o sentido genérico das palavras "meu Pai", que ele frequentemente empregava, falando do Criador universal, os homens lhe deram de pronto o sentido restrito, e assim o consideraram como tendo sido gerado pelo próprio Deus, como sendo, portanto, uma personificação da divindade. Em consequência, adoraram-no, o que deu lugar ao erro que tão profundamente se arraigou, segundo o qual Deus, querendo salvar a humanidade e resgatar-lhe as faltas, se oferecer a si mesmo em holocausto de propiciação. Aliás, foi bom que tal erro se houvesse generalizado, pois que serviu àquela época e preparou o futuro reservado à nova revelação. O homem, sempre orgulhoso do seu valor pessoal, tão importante aos olhos do Criador, se julgou que entendeu só poderem suas faltas ser resgatadas por este em pessoa.
Só Deus, isto é, só aquele que por efeito exclusivo da sua vontade, segundo o modo de ver do próprio homem, precipitaria, se o quisesse, num completo caos todos os globos disseminados pelo espaço infinito. Só ele poderia operar tal resgate mediante um sacrifício, imolando-se a si mesmo, rebaixando-se conseguintemente ao nível de suas criaturas indignas. Só assim, sem dúvida, a vítima imolada seria digna daqueles cujo resgate representaria o preço da imolação. Orgulho do homem que sempre se considerou o rei da criação, quando não é mais do que um miserável inseto que passa, por assim dizer, despercebido, como um mosquito que voa num raio de sol. Mas a nova revelação, erguendo o véu que ocultava às vossas vistas a luz e a verdade, vem na época que o Onipotente predeterminou, quando as inteligências se desenvolveram e o progresso se realizou, dar-vos a conhecer quem é o Filho e fazer-vos compreender quais o objeto e o fim da missão terrena de Jesus, a que título e com que objetivo é ele o representante do Pai no que respeita à terra e à humanidade. Mostrar-vos, enfim, que é o vosso protetor, vosso governador e vosso mestre. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.